Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos neste domingo, o último domingo do mês, participando do culto do tema que é todo evocado a missões, porque missões é a expressão do amor de Deus para conosco. Deus nos ama e Jesus Cristo determinou que fôssemos missionários por amor a Ele e, obviamente, por amor às almas perdidas. E durante todo este mês, todos os batistas no Brasil inteiro estão voltados para o tema de missões. E não é diferente conosco aqui na nossa igreja. Nós também estamos focando missões, porque nós somos cooperadores com o reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo. A divisa da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, ela está fundamentada na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Como essa expressão é maravilhosa. A primeira carta que João escreveu, segundo alguns historiadores, ela foi escrita entre o ano 85 e 95 da era cristã. E foi a primeira carta, obviamente, já que o título da carta é a primeira carta, ela foi escrita logo depois que João escreveu o evangelho que também leva o seu nome, Evangelho de João. Interessante que João é conhecido como o apóstolo do amor, o homem que viveu e experimentou o amor de Deus em seu coração. Ele não foi o principal dos apóstolos, aliás, na verdade, Jesus nunca enfatizou que haveria um apóstolo ou um discípulo principal, especial, que seria um dos principais. Todos eram considerados iguais. Graças a Deus que o que afere a nossa vida cristã não é a quantidade de coisas que fazemos ou os cargos que temos, mas é o fato de amarmos a Deus e estarmos relacionados em intimidade com Ele, na realização e na expansão do seu reino na face da terra. Esta primeira carta que João escreve, ela é toda fundamentada na fé cristã, embasada no amor. Ela foi fundamentada na fé, porque sem fé nós não podemos viver o cristianismo, sem fé é impossível agradar a Deus, e esta fé, ela tem que ser fundamentada e ela tem que ser alimentada no amor de Deus para conosco e no próprio amor que Deus nos dá, que Deus coloca em nosso coração. A palavra de Deus diz que este amor que temos vem de Deus, não é coisa nossa, nós não somos essas pessoas desenvolvedoras do amor. Nós somos receptáculos do amor de Deus e este amor vai crescendo dentro de nós na proporção em que nós nos entrelaçamos em intimidade com Deus e experimentando o crescimento deste amor, mas vamos vivendo em amor diante da comunidade, da família cristã e, sobretudo, espalhando e expandindo este amor para alcançarmos outras pessoas que não conhecem a Jesus. E o apóstolo João, ao escrever esta carta, ele diz que se nós quisermos ser seguidores reais de Jesus Cristo, se nós dizemos que seguimos a Jesus, nós precisamos avaliar as nossas ações para sabermos se realmente, de fato, estamos vivenciando o amor de Deus. Porque só será discípulo quem vive em amor. E João, neste capítulo 4, ele é como se ele estivesse fazendo todo o resumo desta carta que ele escreveu. Ele diz que o amor é o suporte da nossa existência. É necessário para a sobrevivência do cristão. E ele diz que quem não ama ao seu irmão jamais viu a Deus, jamais seguiu a Deus, jamais teve a Deus no seu coração. Olha só, o amor, ele está relacionado a vivermos a unidade
dentro da igreja. Esta carta foi escrita especificamente para cristãos e se refere à unidade que tem que haver dentro da igreja. E João estava dizendo nesta carta, principalmente quando você lê o versículo 20, que ele diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Veja bem, ele nem diz que é inimigo, mas ele diz aborrece a seu irmão. Quem ama a Deus e aborrece a seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O amor não é algo visível, palpável, que se pode tocar. O amor é algo que a gente sente. E depois que o sentimos, aí sim, ele extravasa, ele transborda, e aí ele nos permite tocar as pessoas com o amor. Permite olhar, ver as pessoas com os olhos do amor. E aqui João está se referindo principalmente dentro da casa do Senhor, no meio da família de Deus. A importância, a necessidade de haver o amor. Importante também que no começo desta carta, João está nos dizendo, e também no começo do capítulo 4, que há uma necessidade de compreendermos o seguinte fato: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ora, só há uma forma de você conhecer a Deus, é vivendo em amor, vivendo o amor ágape, o amor que é transcendente, que vai além dos desejos da carne, dos desejos pessoais ou dos desejos particulares próprios voltados para si mesmo. Aliás, isso nem é amor, isso é egoísmo. Então, a palavra de Deus diz que quem ama conhece a Deus. Você quer conhecer a Deus? Ame a Deus. Ame a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ame a casa de Deus. Não abandone o seu relacionamento com Deus. Não abandone o seu conhecimento de Deus. Não abandone a sua necessidade de ir aprendendo e conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor, buscando o relacionamento com a casa de Deus, com a família de Deus, sustentando o reino de Deus com a sua fidelidade, com seus dízimos, com a sua vida, ajudando, socorrendo as pessoas que estão necessitadas. Não espere ser chamado para fazer aquilo que é fruto do amor de Deus revelado em nossos corações. E então, João nos aconselha que, por causa deste amor, nos avaliemos constantemente, todo dia. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não viver este amor. Então eu tenho que ver, por exemplo, quando eu fico meio triste, meio chateado, aborrecido com algum irmão, eu preciso me avaliar, não ficar avaliando o outro, que na maioria das vezes que nós nos aborrecemos com alguém, nós ficamos aborrecidos avaliando o outro. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos avaliar. Por quê? Porque Deus nos amou sendo nós pecadores. Sendo nós pecadores. Se Deus levasse em consideração tudo aquilo que eu e você e que a humanidade faz em via contrária à vontade de Deus, Deus não teria motivo para nos amar. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então nós temos que avaliar a dimensão deste amor através do conhecimento do relacionamento com Deus e pedir graça, misericórdia ao Senhor para que possamos amar, entender mais uns aos outros, nos entendendo primeiro, vendo as nossas fragilidades, porque não há um justo, nenhum sequer, não há um ser humano que seja extremamente perfeito. Então temos que avaliar as nossas fragilidades, clamar pela misericórdia do Senhor, que por causa do seu amor é a causa de não sermos consumidos, pedir a Deus que nos dê suporte, que nos dê paciência para podermos compreender o outro e tenhamos paciência para com o tempo conquistarmos, reconquistarmos os nossos irmãos em Cristo Jesus, porque não podemos ficar distanciados nem afastados uns dos outros. Nesta carta, João diz que nós não podemos ficar de birrinhas, nem de brigas, nem levantando barreiras, porque ele diz que
Quem diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, veja bem, às vezes as nossas brincadeiras podem estar aborrecendo os nossos irmãos em Cristo Jesus. Às vezes a nossa omissão aborrece o nosso irmão em Cristo Jesus, que precisa do nosso socorro, que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa ajuda. E agora a gente pode ampliar isso também para os pecadores que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Precisamos mostrar a eles que, a despeito de todo o mal que praticam, de todo pecado, mal que praticam contra si mesmo, eles estão também praticando mal que ofende a Deus, que machuca o coração de Deus, porque Deus os ama. Deus não deseja, Deus não nos fez, nem os fez, para que permaneçam no estado do pecado, condenados à perdição. Então precisamos demonstrar esse amor. E como é que podemos demonstrar esse amor? Só tem um jeito, da mesma forma que Deus fez. Primeiro, amando incondicionalmente, amando sem restrição, sem reservas, não colocando os defeitos acima, mas olhando para o pecado, buscar com amor intenso resgatar aquela pessoa do pecado. Segundo, fazer o que Deus fez, sair, ir, entrar em ação. O que Deus fez foi, por causa do amor, este mesmo João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa Deus deu o seu Filho unigênito? Significa que Deus se deu a si mesmo, deu a si próprio. Por quê? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade. E são um só, são três em um. Então, quando Deus enviou o seu Filho, ele se deu a si mesmo por amor a nós. Então, a forma de manifestarmos este amor é nos doando para buscarmos as pessoas perdidas em Cristo Jesus. Amar quem está muito bem ao nosso lado, que nos proporciona somente alegria, que nos dá retornos de todas as formas, isso é muito fácil. Mas por amor, buscar aqueles que estão longe, distanciados, que às vezes até nos maltrata, isso é complicado. Só se pode fazer se houver amor dentro de nós, amor em nossos corações, o amor de Deus. E neste mês de missões, a igreja é conclamada a demonstrar o seu amor com muito mais intensidade. Demonstrar esse amor buscando as almas perdidas, evangelizando, orando por elas, provendo recursos para que se possa buscá-las nas suas fragilidades, no seu estado pecaminoso. O amor, ele honra a pessoa, mesmo ela estando caída. Você lembra a parábola do filho pródigo? Quando o filho saiu e levou muito dinheiro consigo, porque ele era um filho de fazendeiro abastado, riquíssimo, ele quis a sua parte, o pai deu para ele, por amor a ele o pai deu, mesmo sabendo que ele não estava preparado ainda para a utilização daquela fortuna, daquela riqueza, e deixou ir. Aquele filho viveu dissolutamente, gastou tudo que possuía, e quando, não tendo mais nada, se sentindo desamparado, sofrido, solitário, magoado, machucado, realmente no fundo do poço, sem saber mais o que fazer na vida e da vida, ele lembrou-se do seu pai. O amor faz nos lembrar do bem que Deus nos faz. E ele faz nos lembrar também do bem que nós perdemos quando não correspondemos ao amor de Deus. Aquele filho estava sofrendo porque ele percebeu que ele não correspondeu ao amor do seu pai. Ele não percebeu que debaixo do amor do seu pai ele estaria protegido. Ele teria abundância, ele teria paz, ele teria segurança, teria alegrias e teria tranquilidade. E agora ele volta e pede ao pai que o receba pelo menos como um empregado, já que ele não teria direito a mais nada. E a Bíblia diz que o amor que havia no coração daquele pai cobriu com os seus braços, com os seus olhos, aquele filho que estava voltando caído, batido, machucado, maltrapilho. E a Bíblia diz, Jesus contando essa história, que o pai abraça o filho, beija o filho, chora com o filho, mas se alegra porque agora aquele filho, por amor dele, estava de volta e ele podia ser restaurado. E logo manda colocar
anéis nos seus dedos, manda colocar sandália nos seus pés, roupa nova, porque ele agora precisava expressar o amor dele para com o filho, e que o filho mostrasse esse amor às pessoas que fora recebido de volta como filho. Como o amor precisa transbordar em nossos corações. O amor precisa transbordar da maneira em que nós honramos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que nós honramos a família de Deus, que nós honramos o próprio Deus, que é a base da família espiritual. E honrando a Deus, saiamos à busca daqueles que são honrados por Deus quando recebem, porque Deus coloca anéis em nossos dedos, roupa nova, sandália nos nossos pés. Isso é figurativo. Deus nos limpa, Deus nos transforma e Deus nos faz viver uma vida espiritual confortável. Que nesta noite, movidos e tocados pelo amor, nós sejamos despertados a sair em busca daqueles que estão sem Jesus. Mas antes disso, vamos avaliar as nossas ações que temos feito até agora. E às vezes nós estamos fazendo, dizendo, eu sou crente, eu faço isso, porque sou crente. Avalie se a sua atitude de crente tem sido a atitude que demonstra o amor de Deus, o cuidado que Deus tem comigo e que tem com você, que Deus tem com a sua igreja, que Deus tem com a sua casa, que Deus tem com a sua família. E que nesta noite nós sejamos movidos, constrangidos por este amor, a abençoar tanto a nossa família, abençoar tanto a família de Deus, a casa de Deus, mas acima de tudo, abençoarmos aqueles que estão sem Deus e sem salvação. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê recursos para levantarmos uma grande oferta missionária na nossa igreja, para ajudarmos a evangelizar a nossa pátria. Vamos pedir a Deus que nos dê recursos para buscarmos as famílias, as almas que moram ao redor da igreja do Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus recursos para que o amor nunca cesse em nossa vida e em nosso coração. Movidos e constrangidos pelo amor de Deus, seja para você uma bênção no reino de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta noite em que a tua igreja está reunida. E quero te pedir que a palavra do amor de Deus, ela fale aos nossos corações, que nos leve a uma avaliação, a mudanças nos nossos relacionamentos, mudanças para melhor, mudanças efetivadas no amor. E quando há mudanças no amor, nós vivemos mais intensamente ao lado do Senhor. Por isso, ó Deus, vem em nosso socorro, nos abraça, nos beija como o pai do filho pródigo, nos agasalha e, ó Deus, faze-nos honrar o teu nome, o teu reino, porque o Senhor nos tem honrado, tendo-nos como filhos do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ajuda a tua igreja a levantar uma oferta expressiva para abençoar a nossa nação, que precisa de Deus, que precisa de Jesus, que precisa de salvação. Faz a tua igreja, não somente nos tempos da pandemia, mas em todo o tempo, ser uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja que tenha prazer de estar na tua presença e de estarmos juntos adorando ao Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.